Bom, Felipão, vamos pro próximo assunto. Afinal, É, cara, você viu o que o Jorge Jesus falou? não vi. Vamos ver aqui o que o Jorge Jesus falou. Jorge Jesus disse-te saudade do Flamengo e revela: me sinto o Pedro Álvares Cabral do futebol português no Brasil. Aí eu te Pô, faço uma pergunta, não estou afirmando nada. Se eu chamar Jorge Jesus de colonizador, eu corro o risco de ser processado, uma vez que ele se comparou com o colonizador Pedro Álvares Cabral? cara. Não, o que eu acho engraçado é que não vou ter como não falar isso, porque se for, quando o Abel nem falou isso, nem citou algum desses grandes portugueses aí que vieram pra cá, nomes famosos, eu tô dizendo, não que a pessoa seja grande, enfim, tem várias discordâncias. Mas quando foi o Abel que citou, deu a entender que o mundo acabou, né? Agora o grande Jorge Jesus, o técnico da nação, aí é tratado com humor, né? É Não, bizarro, mas a cara. gente A não, a gente não vai, a dicotomia que a gente não gente vai fazer isso aqui. Eu não sei como ter sido a reverberação dessa notícia, mas eu era quero, eu quero no ler a Twitter, tá matéria. tranquilo. Vamos ouvir o que o Jorge Jesus falou e vamos ver se ele fala essa parte. Espero que o Globo Esporte não nos arrebente com o nosso algoritmo aqui, com a nossa monetização. Mas vamos lá. Do quanto que a passagem do senhor Tá foi baixo, né? determinante para Tá. mudar o rumo do. Tá baixo. Bom, vamos ler então, porque o áudio tá muito ruim. A sinceridade é objetiva de sempre, mas acompanhada de sorrisos e uma pitada de nostalgia ao falar de Flamengo. Colecionando títulos e recordes no Al Hilal, o treinador, que pô, fundamental para a vinda do Neymar, já considera o Pacas, projeta novos feitos para o futuro com um duelo com o Real Madrid no Mundial de Clubes. A parte vermelha e preta do coração, por sua vez, segue lá intacta e repleta de histórias embaladas pela saudade que não esconde dos tempos do Rio de Janeiro. No dia seguinte, a retumbante goleada por 9-0 sobre o Al Fateh pela Liga Saudita, o Mister recebeu a reportagem do GE no condomínio onde mora, em Riad, para quase uma hora de bate-papo em que detalhou a experiência no Al Hilal, lembrou o passado no Flamengo e comentou o futuro. Conselheiro de Felipe Luiz em longas conversas na madrugada dentro, Jorge Jesus segue acompanhando de perto o clube onde fez história em 19 e 20. 19, né? 20 ele só foi embora. Nós, no português, temos essa palavra saudade. Eu tenho saudade do tempo que eu estive no Flamengo. Não só do clube em si, mas também da cidade. Apesar de estar bem em Riad, que é uma cidade fabulosa, o Flamengo foi um clube. A equipe em si, os jogadores em si, que foram os que me acolheram e batizaram como se eu fosse um treinador diferenciado para eles. Acreditaram muito em mim e se preocuparam muito comigo até no que eu fazia fora do Flamengo. Não sei se mais alguma vez terei um grupo como esse. Do impacto que sua passagem pelo país gerou, abrindo portas para nomes como Arthur Jorge e Abel Ferreira, até da projeção de um Brasil favorito na Copa do Mundo de 26, o treinador não se privou de tema algum e deu declarações fortes ao jeito mister de ser. Confira Nossa, na íntegra. é o Mister. Vamos pegar aqui a parte que ele fala virou um Pedro Álvares, que ele se considera o Pedro Álvares Cabral. Vamos ver se eu acho aqui. Fala muito de Al Hilal aqui, tudo mais, vai pegar o Real Madrid, a idade, fala do Flamengo, vamos ver se já começa a ser por aqui. Aqui eu já li, dá pra dizer que foi o melhor trabalho da sua carreira? Guardem um lugar no meu coração por tudo que envolveu jogadores e torcedores. Você é testemunha, às vezes coloco os meus vídeos para recordar 70 mil pessoas a gritar olê, 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 mister, mister. Isso eu não tive, em hipótese alguma, vou ter, nem no meu país. Estive no Benfica, ganhei tudo que havia para ganhar. Eu nunca tive um jogo que os torcedores gritassem para mim. Nenhum. Então tenho que ter saudades do Brasil. Aí ele fala aqui um pouco da relação com o grupo. A gente tinha uma relação muito forte. O jogador brasileiro, pelo menos comigo, foi uma coisa incrível. A gente acabava o treino e parece que estou aqui vendo todos sentados discutindo as jogadas que fizemos. O porquê de terem recebido uma dura, depois me chamavam para conversar e entender. Conversávamos e isso era uma riqueza de grupo e de crescimento como nunca tive em nenhum time. Mas o clima era para isso.
Acabava o treino e dava para ficar ali sentado. Nos outros países em que trabalhei era impossível, portanto uma coisa proporcionava a outra, por isso tenho saudades. Fui bem tratado até mesmo por torcedores que não são do Flamengo e me deram carinho nas ruas. Nunca me xingaram, sempre gostaram de mim. Eu achei aqui, Rodolfo. Achou? É. Tá lá embaixo. A pergunta é: quanto a sua passagem foi determinante para mudar os rumos do futebol brasileiro? Passou a ter mais times com marcação alta, Achei. intensidade e outros fatores. Além dos portugueses terem o mercado aberto. Aí ele Aí responde lá diz, embaixo. sim, a minha passagem obrigou o futebol brasileiro e o próprio treinador a olhar o jogo de outra maneira. Não discordo. Sim. Quando, Isso aí, ok. quando chegamos, o futebol era muito de posição, de pouca pressão. Concordo. Tanto que o Sampaoli a gente ficou enlouquecido naquele trabalho dele no Santos, cara, de muita pressão, era algo que a gente não estava acostumado a ver no futebol brasileiro também, naquele mesmo ano. Hoje, não, eles já sabem o que é fazer pressão alta. Isso também é verdade. O futebol brasileiro passou a pressionar os tempos para cá, não só pelo Jorge Jesus, mas pela vinda de outros treinadores estrangeiros, muito mais. Esse foi um dos componentes do jogo que fizeram mudar o futebol brasileiro, porque a qualidade que o jogador tem continua. O talento continua todo lá, mas no futebol só o talento não ganha jogos hoje em dia. O talento com a qualidade do trabalho é o que ganha títulos e jogos. Hoje as grandes equipes do Brasil estão aí por essa mudança como na Europa. E sinto que deixamos um legado para que os outros treinadores portugueses, como Abel e Arthur Jorge, tivessem continuidade dessa ideia de jogo. Isso faz com que 3 treinadores portugueses no espaço de 5 anos ganhassem. Eu me sinto como Pedro Álvares Cabral do futebol português no Brasil, onde foi confirmado e justificado. O treinador português é o melhor treinador do mundo. Não estou dizendo que são todos iguais. O Messi não são todos Messi, e Neymar, nem Ronaldinho, mas dentro do que 3, 4 treinadores portugueses são os melhores do mundo. Aqui ele foi muito infeliz nessa frase de Pedro Álvares Cabral, né, cara? Muito, cara. Porque aí é praticamente dizer... Eu entendi o que ele quis dizer, de tipo assim, puta, eu fui o cara que mostrou pro brasileiro que o treinador português era uma opção. Entendi o que ele quis dizer, mas ele se utiliza de um país colonizado para lembrar de uma era que o Brasil não era nem república, para se comparar e de um jeito positivo. Assim, ele foi infeliz, né, cara? Isso E tem assim, que ser cara, dito. a colonização portuguesa no Brasil, pra quem estudou história, sabe que foi um negócio, assim, abjeto, cara, pra ser educado, assim. Sem dúvida. Que os caras fizeram aqui, eles têm essa empáfia na fala de... e esse tom professoral que o Abel Ferreira também tem, que eu acho extremamente cansativo, problemático, eu acho que deveria ter, no mínimo... bom senso, cara, porque são caras estudados, são caras viajados, são caras, sabe, que vêm de uma cultura tão, como eles acham, tão acima de nós, que somos meros ignorantes aqui na América do Sul, um lugar onde eles invadiram e colonizaram o nosso povo, assim, é de uma falta de bom senso, uma falta sabe, de esperteza. Pô, não vou falar isso no país dos caras, né, velho? Vou falar isso, pô, por mais que seja uma analogia para falar do futebol, para falar do trabalho que foi muito bem feito, tanto do Abel, quanto do Jesus, quanto do Arthur Jorge, sabe, tem outras formas de falar. E o Jesus não tem só essa fala, não, ele tem outras falas quando ele tava no Flamengo também, sabe, é um cara ainda que machista também, como o Abel foi com a repórter da Band News, a Aline, me fugiu agora o sobrenome dela, Aline. O TG Moraes, foda, eu cara. falei exatamente isso. A minha explicação, a primeira coisa que eu digo é, eu entendi exatamente o que ele quis dizer. Porém, todavia, no entanto, ele foi infeliz na comparação. Eu entendi o que ele quis dizer. Só que o Jorge Jesus é um cara inteligente. Eu acho que ele poderia utilizar uma comparação muito melhor do que essa. E eu tenho o direito de achar a comparação que ele usou infeliz, ou não. É só Claro isso. que tem. Entendeu? Não, e outra, assim, o que eu não tô vendo é o. Assim, não que eu esteja. Não que eu queira aqui que as pessoas. Assim, mas
Quando o Abel falou lá, pô, a mentalidade europeia, que faltava trabalho de área no Brasil, exaltou a questão dele ser um cara mais frio, porque ele é europeu e o brasileiro não é assim. Cara, quando ele falou isso, acabou o mundo, assim. Ele pautou a imprensa brasileira por uma semana. E agora que o Jorge Jesus fala uma parada dessa, não acontece nada. Tá todo mundo quieto, ninguém. Tá todo mundo exaltando o Mister, pô, Flamengo, comparação do Flamengo de 19 com o Botafogo de 24. E a declaração passou batida, velho. Batida, eu tô vendo aqui no Twitter, ninguém tá falando nada. Ou seja, quando é o Abel, batem. Quando é o Jesus, exaltam. Então, assim, é triste, cara. É triste. Porque pra mim, os dois estão errados. Os dois estão errados, só que a crítica parece que vai só para um lado. É isso, cara. Eu concordo totalmente e eu acho que, assim, não é o fim do mundo também. Não, mas eu acho que a gente tem o direito de achar infeliz. Claro, pô, não é mimimi, pô, porque, pô, a gente é brasileiro, velho. No fim das contas, a gente é brasileiro. Aí vem os caras aqui, europeus, com essa aura de que nos ensinaram a jogar bola, tá ligado? Como se tivessem feito uma benfeitoria pro país, assim, não, aqui, ó, eu ensinei vocês a jogar bola, vocês devem a vida a mim. Detalhe que é o seguinte, até pouco tempo atrás, antes da Euro, de Portugal ter ganhado a Euro com o Cristiano Ronaldo, foi um técnico brasileiro que foi pra lá e classificou a seleção de Portugal pra final da Eurocopa, né? O Filipão, que diga-se de passagem, em termos de currículo, tem um currículo 10 vezes maior do que o Jorge Jesus em termos de conquistas. Ganhou muito mais títulos do que o Jorge Jesus. Entendeu? E até mais do que o Abel também. Sem dúvida. Não, é que o Abel, assim, é muito jovem ainda. O Abel acho que pode vir a passar. O Abel já é o maior treinador da história do Palmeiras e tudo mais. É difícil você comparar um cara que tá, tipo, com 40 e poucos anos com um cara que já tá no fim do ciclo. Mas a verdade é que, tipo, a gente sabe que o Jorge Jesus é competente, a gente sabe que hoje os treinadores europeus estão à frente dos treinadores brasileiros. A gente defende que cada vez mais a gente tenha treinadores estrangeiros aqui no Brasil, ao passo que também a gente precisa abrir os olhos para alguns bons trabalhos que aconteceram nesse último ano do futebol brasileiro, como o do Roger Machado, como o do Carpini, que se recuperou e fez um bom trabalho no Vitória. Como o do Jardine no México. Como o do Jardine tem acontecido lá no México. São poucos, é verdade? São. Sim. E a gente não garante que esses caras vão continuar. O Jardine eu acho que já se provou porque já são alguns anos, mas o próprio Roger e o Carpini vão bem de novo? Qual vai ser o tamanho do trabalho dos caras esse ano, sabe? Acho que a gente tem que esperar e tudo mais. Mas assim, fato é que no geral o treinador estrangeiro hoje está muito à frente do treinador brasileiro. Mas daí a você utilizar esse momento para se achar o Pedro Álvares Cabral, cara, porra, meu irmão, aqui tem 5 estrelas, vocês não tem nenhuma, tá ligado? Vocês não tem nada, tio. Vocês não ganharam porra nenhuma. Agora você é pachequista mesmo. Não ganharam porra nenhuma. O segundo maior time desse país é o Porto, tá ligado? O terceiro é o Sporting, cara. Portugal não engraxa a unha do dedo mindinho do Brasil em termos de futebol. Tem os melhores... Hoje Portugal produz mais treinadores do que o Brasil, sim, até por conta de uma questão cultural, até por conta de uma questão também financeira, de acesso à educação, o fato de Portugal estar dentro da zona europeia, de ser um país com muito mais renda per capita que o Brasil e tudo mais, uma série de questões que precisam se dizer. Mas o Brasil, pobre do jeito que dá um cacete em Portugal em respeito de futebol, historicamente. Então os caras têm que baixar um pouquinho a bolinha, entendeu? É isso, só acho cara, isso. É isso. Assim, gente, é muito complicado esse tipo de coisa, porque envolve muita coisa histórica, pô. Envolve muita coisa histórica. De novo, eu bato na tecla da falta de bom senso, tanto do Jesus, como mandou o superchat aí o nosso amigo, que agora eu perdi. O Marimba da vovó? Isso, falando da época do Jorge Jesus, ele disse aqui, também apanhava. Felipão, cara, vamos só ler aqui para contextualizar. O JJ apanhava muito quando estava aqui. Tanto quanto o Abel. O lance é que ele saiu. Não é porque passa o pano para ele por ser Flamengo. Quando o Abel sair, vão só exaltar. Quanto a comparação, foi sim muito infeliz. Eu tenho um pouco de dúvida com relação a isso. Pode ser que porque a gente esteja em São Paulo e veja menos a cobertura do dia a dia de times cariocas. Mas o Flamengo é nacional, mano. Mas a cobertura do dia a dia é diferente. A cobertura do Flamengo é nacional, a do Palmeiras também é nacional.
Só que é uma cobertura diferente da cobertura nacional do Palmeiras do que a cobertura que você acompanha dos caras que falam do Palmeiras todo dia. A cobertura Fla TT, a gente não tá dentro dela, a gente não vê, a gente não acompanha. É uma coisa muito... É um nicho, mas é um nicho gigantesco. Eu não sei qual que era o nível de crítica que o Jorge Jesus sofria dentro dessa bolha naquela época. Eu não posso dizer e confio no que o Marimba tá falando aqui. Mas pra gente, o que aparecia não era isso. Pelo contrário. Pelo contrário, a gente via o Jorge Jesus, até por conta que, na minha visão, ele tem muito mais carisma que o Abel, ser muito mais tratado quando ele pisava fora da coisa como um folclore do que como é o Abel quando é absolutamente defenestrado pela mídia nacional inteira, entendeu? E aí ele completa aqui, exemplo, o Marcelo Oliveira no Cruzeiro fez um time espetacular em 13 e 14. Hoje não treina nem time do interior. O Jorge Jesus não teve culhão de ficar mais um ano no Flamengo para se provar. Eu acho que não foi nenhuma questão de culhão, você teve pandemia aqui no Brasil. O Jorge ele Jesus pegou é um cara, Covid também, se não me engano. ele ficou longe da família há muito tempo. Teve a oportunidade de voltar pro Benfica, que era o time que, porra, da terra dele. O que pegou mal pra ele naquela época, que eu me lembro, foi o fato dele ter renovado o contrato, né? Antes de sair, e dito que ia ficar e tal. E a primeira oportunidade que ele teve, ele pulou fora, assim. E outra, essa questão do Abel que você comparou, eu concordo também. O Abel, ele faz questão de ser esse cara arrogante, esse cara que é inimigo da imprensa, esse cara que tá cagando pra opinião dos outros. Por quê? Porque ele soube muito, muito bem, e a gente teve informação privilegiada aí no nosso estúdio. Você vai lembrar, esse ano, inclusive, a gente teve essa informação de que o Abel teve conversas aí com o Filipão quando ia vir pro Brasil. Falou, como que é a imprensa lá? O Filipão falou, os caras lá gostam de bater. E outro, Palmeiras tem essa questão com a imprensa também. Se você for meio que um inimigo da imprensa, a torcida vai te amar. O Abel faz isso toda coletiva, velho. Ele faz questão de ser o inimigo da imprensa pra torcida do Palmeiras amar ele e acolher ele. E é o que acontece. E o Jorge Jesus não, ele é um tiozão, bonachão, que calhou muito bem com o Rio de Janeiro, tem aquela aura aquela, sabe, esse carisma, assim. E aí, às vezes, isso também ajuda, quando o cara fala uma merda, às vezes a galera esquece. E outra, o time do Flamengo também jogava mais bonito até do que o Palmeiras do Abel joga, então, ou jogou. E aí... Isso também é colocado dentro do balaio pra se criticar, o que eu discordo também, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas a vida é como ela é, né, cara? É isso, o Newton fala aqui que o Abel Ferreira é mau caráter, assinou um contrato com outro time, fica nesse discurso de honestidade, a gente não vai entrar no mérito da questão do caráter. É uma coisa muito mal explicada também. Não, mas assim, entrar na questão do caráter eu já acho muito forte, mas que eu acho que ninguém na imprensa pergunta o que todo mundo peida pro Abel, essa é a verdade. Também tem isso. Entendeu? Enfim. Ele falou, não falo mais sobre isso e ficou por isso mesmo. E acabou. Exato. E ninguém foi atrás, ninguém investigou. Nada. Cara, pra você ter noção do absurdo que é isso, Rodolfo e amigos, ninguém até hoje sabe como se resolveu isso, porque tá na FIFA. Quem pagou o Qatar foi o Palmeiras? Porque se foi o Palmeiras é um escárnio, velho. E o Palmeiras não divulga isso no balanço? O Palmeiras só tá balanço? Então, a gente vai saber esse ano. Quem tinha que pagar isso é o próprio Abel, que foi lá, visitou instalações do clube, olhou, falou, não, beleza, assina aqui uma carta de intenções que você vai vir pra cá. E depois, quando ele voltou pra cá, se arrependeu, pô, não vou mais. Aí os caras lá falaram, meu, você tem que... Você deu a palavra aqui, você assinou uma carta de intenção, agora você tem que pagar uma multa. E ninguém sabe. O Vinícius Nicoletti perguntou lá ano passado, ele deu uma patada nele, como de praxe, e ficou por isso mesmo. Ninguém foi investigar, ninguém foi, sabe? Morreu o assunto, velho. Morreu. E assim, se o Palmeiras tiver pago a multa do Abel, é um escárnio pra mim. É um escárnio. Porque é ele que tem que pagar. E eu concordo com o amigo aí. É um caso que ficou, assim, não julgo o caráter do Abel. Ele pode ter se arrependido. Pô, não, vou ficar aqui, minha família quer ficar aqui. Tô bem no Palmeiras, sou ídolo da torcida. Beleza. Justo. Mas assim, falta muita transparência nesse caso. Ninguém sabe o que aconteceu. E aí ele chega na coletiva contra o Santos lá e vai falar do Claudinho, que eu quero homens de caráter. Quero caras que queiram jogar no Palmeiras, sabe? E aí o discurso não bate com a prática. É foda. E ninguém fala nada também.
Você ouviu alguém falar? Ninguém Não. falou nada. É isso. E aí o Marimba manda um último superchat aqui dizendo: eu concordo que Fly Corinthians tem um puxa-saquismo, eu admito. Mas a parada do Jorge Jesus vai no Benji, no Galvão, o Abel bate boca com o repórter aí é foda. Ele quer dizer que o quê? O Jorge Jesus é um cara que se relaciona melhor com a mídia, enquanto o Abel prefere bater boca, e isso faz com que também a nossa visão perante o Jorge Jesus seja melhor do que o Abel? Se for isso, eu tendo a concordar. Eu acho também que é da sua habilidade de se relacionar, né? O Quantas Abel é um entrevistas cara... exclusivas ele deu? Eu lembro que ele deu uma para um podcast de corrida, lembra? E depois ele deu uma para um podcast da Libertadores, oficial da Comebol, uma coisa assim. Foram as únicas. O Abel não vai num podcast, não dá uma entrevista exclusiva para um canal grande de televisão. O que eu acho um tremendo de um erro, porque eu iria humanizar o Abel muito mais. Mas Nossa, enfim. cara, mano, eu tenho um grande amigo que trabalha na TV Palmeiras. Já perguntei pra ele, ele falou, cara, é até engraçado ver a coletiva do cara, assim, porque no dia a dia aqui dentro ele é outra pessoa. E aí você vê os posicionamentos dele no Instagram dele, da história dele e tal. Não condiz nada com esse personagem que ele é, que ele criou meio que pra, sabe? Pô, o palmeirense canta essa imprensa de gambá, não sei o quê, o palmeirense odeia a imprensa, então eu vou agradar eles aqui, sabe? Parece que é meio de caso pensado, até pra também blindar o time. Eu tenho preguiça disso daí, cara. Acho que no fim das contas isso aí não ganha campeonato, não. Não sei.